Fala, meus amigos, tudo certo? Ó, mais um vídeo neste canal maravilhoso, mais um vídeo de Copa do Mundo. Começou a brincadeira, tá? Começaram os 104 jogos de Copa do Mundo, 104 jogos pra gente sentar na cadeira e assistir, 104 jogos maravilhosos, jogos bons e 104 jogos pra gente comentar e analisar aqui, beleza? Não garanto vídeo pra todos, pros principais, e no fim do dia talvez uma análise geral aí, ou no começo do dia seguinte, enfim. Se inscreve nesse canal pra não perder nada, ativa o sininho também pra receber as notificações, deixe seu like e vem comigo para mais um vídeo sobre Copa do Mundo. O vídeo hoje, México 2, África do Sul 0, na abertura da Copa do Mundo, num show bonito, um jogo nostálgico para quem lembra do gol de Tchabalala na Copa de 2010. Eu não lembro, né? Eu não estava lá, eu estava, quer dizer, eu estava, mas não estava, né? Eu tinha 3 anos, então eu não me lembro de basicamente nada, mas eu lembro de ouvir muito se falar e de ver muitos vídeos sobre o gol do Tchabalala, inclusive que é um dos nomes mais legais de se falar no futebol mundial. Ah, você na sua casa, olha pro lado e fala Tchabalala. Mano, é muito legal falar Tchabalala. Dito isso, é um jogo de hoje que, assim, foi meio que uma homenagem à nostalgia, né? Eu tava pensando isso aqui, inclusive, como Copa do Mundo traz esse sentimento pra gente, né, cara? De lembrar das Copas passadas, dos momentos que a gente viveu. E eu já tô ficando, cara, eu tenho 19 anos. Eu tô vendo a minha geração já ficar nostálgica com coisas de, tipo assim, 2015, 16, e os mais velhos olhando e falando, cara, isso foi outro dia. E a gente olha com olhos marejados, assim, tipo ver foto do Neymar no Santos, tá ligado? Neymar no Barcelona. A gente olha como se fosse o meu avô olhando pra uma foto do Rivelino, tá ligado? Eu acho que deve ser um bagulho meio assim. A nossa geração tá ficando muito assim. E a Copa do Mundo traz esse sentimento muito mais aflorado na gente. E hoje foi um show maravilhoso, cara. Assim, de verdade. Um jogo que pode não ter sido tecnicamente o melhor de todos, mas foi um jogo muito legal de assistir. E principalmente por conta desse rapaz aqui que entreteu o povo, né? Sir Wilton Pereira Sampaio. Aqui, papo reto. Tem que aplaudir. É um fenômeno. O cara foi apitar a abertura da Copa. Primeiro árbitro brasileiro a apitar o jogo de abertura da Copa do Mundo. Na vez dele, tem 3 expulsos. Cara, que árbitro maravilhoso. De verdade. Eu não consigo negar que quando eu vejo o Wilton Pereira Sampaio apitando jogos estrangeiros, eu abro um sorriso. Por que você abre um sorriso? Primeiro que pra mim é como se fosse um crossover dos filmes, que você vê o Flash junto com o Homem-Aranha, tá ligado? Né? Acontece isso que, né, enfim. Mas quando você vê o Super-Homem com o Batman, tá ligado? E vê ele apitando a Copa, é tipo assim, mano, ele não apita só jogo em São Januário, no Barradão, ele apita jogo lá no Azteca, tá ligado? É muito da hora. E o principal ponto, ver os gringos passando raiva com o Wilton, mano, igual nós passa. É muito legal. Mas enfim, ele fez um bom jogo, tá? Ele fez um bom jogo. Esse craque do jogo que não é irônico, não. Ele fez um bom jogo. Ele deu 3 expulsões, as 3 é da minha visão corretas. A última você pode questionar, mas pra mim o Wilton Pereira Sampaio foi bem no jogo, tá? Tem que ser dito. Outra coisa, e pra mim basicamente que eu vou fechar o vídeo falando sobre, tá? Os gols do México, eles têm um significado, e principalmente o gol do Raul Jiménez, maravilhoso, cara. É assim, eu não vou falar muito de tática aqui não vou ficar, cara, inventando moda. Primeiro gol do Quinones. É um cara que fez uma temporada absurda na Arábia, fazendo muito gol. São 37 gols em 35 jogos na Arábia Saudita. Então é um cara que vem com muita expectativa, mas jogando lá de centroavante. E aí o Raul Jiménez ocupa essa vaga de 9. E era muito questionado pro treinador do México se ele moveria o Quinones para jogar de ponta, o que ele faria. E ele falou que o Quinones podia fazer essa função. E hoje ele fez essa função maravilhosamente bem. Caindo pro meio, deixando a ala liberada pro Jesus Galhardo poder atacar por ali. Jogando muito. Todas as ações ofensivas do México enquanto ele esteve em campo passaram no pé dele. Um jogador tecnicamente muito bom e que tem um poderio de finalização e de força absurdo. E fez o gol hoje muito nisso, né? É uma pressão nem pós-perda, né? Uma pressão na saída de bola da África do Sul, um erro na saída de bola. A África do Sul é um time que gosta de ficar com a bola no pé e etc. Hoje foi um pouco juvenil nesse aspecto, perdeu muita bola desnecessária, errou muitos passes que, assim, não tem necessidade de errar, não é nem necessidade de errar, né? Obviamente nunca tem. Mas assim, que não eram passes muito pressionados, muito difíceis, eles erraram. E assim foi nessa saída de bola. O México rouba a bola, o Quinones arrasta pro meio, ele tem o Raul Jiménez sozinho do lado dele, que é uma lenda do futebol mexicano, 35 anos, e que, pô, essa proteção, inclusive, que ele usou na cabeça, né, de uma cirurgia no crânio que ele fez, a gente já vai falar sobre a história dele. Ele vê o cara do lado, mas ele não quer nem saber, ele larga o pé no gol, e deu pra assistir no jogo de hoje, o porquê que ele faz tanto gol, ele finaliza de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é bola, ele pega, ele sapeca no gol, e não tá nem aí pra nada. E o Raul Jiménez, cara, é uma história de vida maravilhosa, é um cara que já jogou Copas do Mundo e nunca tinha feito um gol em Copa, vinha buscando esse gol em Copas do Mundo. Ele é o terceiro maior artilheiro da história da seleção mexicana. Chegou pro jogo com esse status.
e buscando o seu primeiro gol em Copas, teria 3 oportunidades a princípio na fase de grupos, e hoje ele já desencanta fazendo o primeiro. Um gol muito significativo, principalmente por ser de cabeça. Um cara que teve um choque de cabeça na época na Premier League pelo Wolverhampton, se eu não me engano, mano, antes da pandemia, até por aí, lá pra trás. Teve que fazer uma cirurgia no crânio, não sabia se voltaria a jogar futebol. Ele voltou e faz uma Copa do Mundo, estreia, né, numa Copa do Mundo muito bem, fazendo um bom jogo. A jogada começa nele, fazendo um pivô, ele corre pra dentro da área, cabeceia a bola no segundo pau, vai muito bem. E, pô, se emociona depois do gol, é maravilhoso de assistir. Uma cena incrível. E é isso, cara, um jogo que nos entreteu, um jogo que foi um bom jogo de abertura. Acho que um jogo que significa bastante, assim, pra quem gosta de Copa do Mundo, que, pô, se você não gosta, irmão, não é que você não vai estar vendo esse vídeo, né? Mas se você não gosta de Copa do Mundo, pelo amor de Deus, Copa do Mundo é a melhor coisa que existe na face da Terra, a melhor invenção do homem é o esporte, não tem jeito. E, cara, é um jogo que deu pra ver algumas coisas desse time da África do Sul, primeiramente, que é um time fraco, não tem jeito. É um time possivelmente mais frágil desse grupo, tecnicamente. E do México, que tem bons jogadores, cara. Tem um Alexis Vega vindo do banco, que eu imaginava ter sido titular no camisa 10, vindo do banco e fazendo um bom papel. O próprio Quinones e o Jimenez. Um outro cara que fez um jogo muito bom foi o Gutierrez, vindo do meio de campo, jogando muito bem. O Eric Lira, volante, que hoje entrou na vaga do Edson Álvares, que era o titular da função, inclusive um cara muito idolatrado pela torcida também, porque fez um gol de título de Copa Ouro contra os Estados Unidos e estava no banco porque se recupera de lesão. O Eric Lira entra no lugar dele e faz um jogaço por ali, assim, baixando para fazer saída de bola entre os zagueiros e depois jogando no meio de campo também, avançando quando o time começava a construção, ele conseguia avançar e jogar por dentro também, jogando demais. Jesus Galhardo na lateral esquerda, jogando quase como um ponta. Quando o time fazia a saída 3, daí ele saía para atacar, jogando muito futebol também, o Jesus Galhardo, fisicamente muito bem. Então é um México que abre os olhos de quem assiste Copa do Mundo para dizer, cara, eu não sou só o país sede, não. Eu sou um bom time. Eu sou o país sede, e por ser país sede também, eu tenho uma torcida forte ao meu lado. Cara, a torcida do México hoje fez uma festa maravilhosa, cantando o tempo todo e fazendo um barulho absurdo, principalmente na entrada do Gilberto Mora. É Mora, né? Mora. Gilberto Mora, de 17 anos, que se fizesse gol hoje, igualaria não, né? Mas ficaria a um dia do recorde do Pelé, de jogador mais novo, fazer um gol na história das Copas. Não fez gol, mas entrou em campo. É um jogador talentosíssimo, que foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo Sub-20 e que todo mundo tinha uma expectativa grande nele entrar hoje, porque foi convocado, muito por conta do futuro que ele pode trazer para o time mexicano. E ele entra durante o jogo com um frisson bizarro no estádio, todo mundo muito feliz com a entrada do moleque. E ele fez um bom papel ali, trocou seus passes e etc. Um cara que gera muita expectativa na seleção mexicana também. Então, um jogo que deu pra gente ver que essa Copa do Mundo vai ser legal. Acho que a gente vai ter questões. Em jogo nos Estados Unidos, por exemplo, vou até colocar na tela cheia aqui pra gente falar sobre isso. Acho que a gente vai ter questões em jogos nos Estados Unidos por conta. Perdão. Acho que a gente vai ter questões em jogos dos Estados Unidos. Não só por conta do clima e da galera tá engajada com a Copa do Mundo no país, porque não tá. O povo americano não tá nada engajado com a Copa do Mundo. O New York Knicks tá nas finais da NBA. Tá um caos. Então, assim, a Copa do Mundo não é nem de perto a prioridade do americano. É claro que a gente vai depender muito das festas, das torcidas que vão estar por lá, do povo que vai viajar para ir para lá, mas é um país em si que não está no clima de Copa do Mundo. Dito isso, podemos ter excelentes jogos, tá? Acredito que tenhamos muito bons jogos. E aí, o segundo ponto, que é o clima, e não o clima da torcida, mas o clima meteorológico, né? Porque a gente vê nos Estados Unidos muitos jogos parando por condições climáticas. Dá um raio no céu, tem que parar o jogo. E aí, meu camarada, às vezes o jogo para por 1 hora, por meia hora, por 40 minutos. Num jogo de Copa do Mundo isso não é nada legal. A gente viu isso na Copa do Mundo de clubes e já irritava de uma maneira profunda, né? Se tiver um jogo do Brasil, por exemplo, no sábado, dá-lhe um raio no céu e tem que parar o jogo. Irmão, é pra acabar, né? O churrasco já fica aquela desgraça, tá todo mundo pé da vida porque o jogo não volta. E aí, se o seu time, por exemplo, tá perdendo o jogo e começa a pressionar e do nada dá um raio no céu, seu time tem que parar de jogar bola, esperar, se esfria, o jogador tem que ficar aquecendo lá, mó tempão, enfim. É um constrangimento, até eu diria, pra competição. Porém, a gente torce infinitamente para que isso não aconteça, mas é uma possibilidade. A gente viu na mesma época do ano, no ano passado. Dito isso, vai ser uma Copa do Mundo legal de assistir, assim como todas as outras são, né? Não tem muito jeito, é Copa do Mundo. E é isso. Se você quiser muito, muito conteúdo de Copa do Mundo, se inscreve nesse canal, deixa seu like, ativa o sino para você receber as notificações, comenta a sua opinião também, faz o que você quiser, compartilha se você tiver com muita boa vontade. E é isso. Tamo junto, fiquem com Deus. E até a próxima. E essa próxima não é tão distante, tá? É nóis.